Oi, eu sou a Jenny e hoje vamos falar sobre o filme Frozen. Frozen, a Disney mostrou duas personagens que é muito diferentes, principalmente a Elsa. Claro que a Anna também, ela é muito diferente, ela sonha muito, ela é muito curiosa, ela vai atrás mesmo, ela tem uma força, né? E ela é mais presente. As outras, elas eram mais contidas. Ela vai... a Elsa... A Anna, ela tem mais atitude, né? Não que as outras antigas não tivessem. E a Elsa era uma personagem diferente, né? Com uma personalidade muito diferente. Ela era mais contida, ela não mostrava tantos sentimentos. Porque os pais moldaram muito como ela é. Ela é calma, ela é paciente, mas ela guarda um medo muito grande pelos poderes e por ela mesma. Porque ela não se conhecia. E esse é um ponto. Os pais, em vez deles ajudar ela, mostrar que os poderes dela podem ser perigosos, mas ensinando ela a controlá-los e não fazer ela se sentir que é um monstro, não fazendo se sentir que aquilo ali, que aqueles poderes era errado. Mas mesmo assim eles fizeram. Eles, em vez de ensinar ela, eles literalmente colocaram uma muleta para ela. Eles deram aquelas luvas para... Não era, aquilo ali não era controle, era simplesmente prender. E ela não precisava disso, ela viveu a vida inteira dessa maneira. Talvez o filme mostra que não foi culpa deles, né? E por isso que tem muitas pessoas que defendem eles. Só que não dá para se defender, não dá para defender uma atitude dessas. Os poderes da Elsa faziam parte dela. E eles colocando a luva nela, dizer aquelas coisas de encobrir, não sentir, não deixar saber, faziam ela se sentir que era errado, e ela acabava não controlando, ela só escondia. Por isso que quando ela foi embora, tudo explodiu. Aconteceu tudo de uma vez, ela já não conseguia mais controlar. E os trolls, o Troll Rei lá, né? Ele falou isso. O seu poder é bonito, mas é muito perigoso. Você tem que aprender a controlá-los. E o pai falou que eles iam fazer com que eles iam ajudar ela. Só que o que eles fizeram foi completamente ao contrário. Eles fizeram ela sentir um monstro que ela nunca foi. Eles fizeram ela sentir que era errado ter poderes, que ela era perigosa. Por isso que ela tem e teve tanto medo. Tanto medo, e não só dos poderes, mas dela mesma. Ela tinha medo de machucar as pessoas, por isso que ela se afastou muito da irmã. Mas se eles tratassem aquilo com amor, direcionando ela, embora eles não soubessem como lidar com aquilo, porque aquilo era um poder, era algo novo também para eles, mas eles decidiram conter, decidiram diminuir, eles escolheram esconder. E defeitos e nossos dons não deveriam ser escondidos. A gente acaba ficando com medo de nós mesmos e do que a gente pode fazer. Igual a Elsa, ela tinha um peso muito grande de ter
algo ruim dentro dela, que eram os poderes dela, e ela também não queria machucar a irmã, ela tinha uma culpa muito grande, e os pais nunca fizeram ela sentir que não era culpa dela. Ela poderia sentir, mas os pais, conforme o tempo vai passando, eles tirariam isso dela, essa culpa, tranquilizando, falando que não era culpa dela, mas do jeito que eles trataram ela e os poderes dela fizeram ela sentir não só culpada, mas mesmo dela mesma. E ela passou a esconder tudo dentro dela. Ela passou a esconder a solidão, a tristeza, o medo e a culpa dentro dela. E isso é muito perigoso, esconder sentimentos assim dentro de nós. Tanto que no filme ela explodiu. Ela saiu correndo. E ela fez aquele castelo de gelo, né? E aquilo lá era o refúgio dela. Aquele lugar era muito mais fácil viver sozinha, muito mais fácil viver lá sozinha, isolada. E por quê? Por causa que é mais fácil, é menos doloroso. E era mais fácil e menos doloroso porque não tinha pessoas para julgá-la, não tinha pessoas para ela ficar ouvindo sempre que ela era um monstro. Em Aradon, ela teria que se fechar, ela teria que esconder, ela teria que continuar com aquele peso que os pais alimentaram por muito tempo, né? E esse peso fez ela querer ficar sozinha. Sendo que ela ficar sozinha nunca iria resolver. Tanto que nunca resolveu quando ela ficava sozinha dentro do quarto. E quando a irmã, a Ana, pedia para ela sair para elas brincar. Mas o que resolveu foi o amor. E só dá pra resolver com o amor se tiver pessoas ao redor. Não dá. O amor, quando se está sozinho, não é sustentável. O amor precisa de pessoas. É preciso amar e ser amado. E naquele momento ela também não se amava, ela ainda tinha medo. Só que lá ela se sentia livre, porque não tinha ninguém para julgar, não tinha ninguém para olhar torto para ela. Ela simplesmente era livre e a sensação era muito boa. E ela não sentiria isso. Ela não sentiria essa liberdade lá onde ela morava, em Arendelle. E lá mesmo ela não se amando e não amando ninguém, ela ainda podia ser ela mesma, ela era livre ali. E lá em Arendelle, ela era forçada a se esconder e a não mostrar os seus poderes, porque senão as pessoas iriam não iriam aceitá-la do jeito que ela é. Ela nem mesmo se aceitava, porque os pais, eles incentivaram aquela maneira dela agir, incentivavam a maneira de sentir, incentivavam inconscientemente, mas isso machucava. Eu sei que eles pensavam isso para o bem dela, só que só porque eles achavam não significa que era o bem verdadeiro. Eles não queriam que ela se machucasse, não queriam que machucasse a Ana e acabou prendendo ela. Prendendo ela dela mesma. E, de novo, lá no castelo, ela ficando isolada era mais fácil. Era menos doloroso, porque lá não tinha ninguém para julgá-la, para tratar mal, para a enxergar-se como um monstro. Ela sozinha ali. E a Ana, né, ela quando descobriu aquilo tudo dos poderes, ela decidiu ir. Porque ela no final, ela queria que a irmã ficasse com ela.
ela queria entender, ela queria estar próxima à irmã para ajudar ela, porque ela ficou tanto tempo presa que a Ana percebeu que não era bom para ela. E ela decidiu ir porque ela amava a irmã. E o amor é que move. Como a pessoa vai amar as pessoas se não tiver pessoas ao redor? Como que a Elsa entenderia que para desfazer o inverno, o inverno, o inverno lá, como ela aprenderia que para isso acontecer, ela teria que amar as pessoas, ela teria que ter o amor da irmã para isso. Ela não aprenderia se ela tivesse isolada. E ela entenderia isso muito mais rápido se os pais ensinassem do jeito certo. Ensinasse que o poder dela era um dom, ensinasse que era uma coisa boa e que será parte dela e estava tudo bem. E a Ana foi atrás da irmã. Porque a Ana amava. E se ela não amasse, se não existisse amor ali, ela não teria ido. Então não aconteceria o filme. Também não aconteceria o filme se os pais agissem como pais, né? Então a Ana foi. E lá ela ainda estava com medo. Ela estava livre, mas ainda com medo. Por isso que ela queria que as pessoas não ficassem perto dela, queria que as pessoas ficassem longe dela, queria que a própria irmã ficasse longe. Porque depois que ela sentiu essa liberdade que ela conquistou naquele momento, né? Ela já não conseguia mais sair daquela liberdade que ela construiu. Ela é igual quando uma pessoa aprende a se amar e a se conhecer. Quando isso acontece, a pessoa já não consegue voltar ao que já era antes, ao sentir o que era antes. E a Elsa era daquele jeito, ela sentiu liberdade e não queria desapegar dela, porque era bom. Só que ficava distante das pessoas que ela amava. E a Ana fez o último ato de amor para a irmã quando ela se sacrificou para poder salvar a Elsa. E aquilo ali foi um ato de amor. Mas não necessariamente seria o Christopher. A gente achava que sim, mas no final, o amor verdadeiro ali, não que o sentimento da Ana pelo Christopher e ao contrário também não poderia ser verdadeiro, mas estava só começando. A Elsa e a Ana já tinham uma amizade, já tinha uma conexão. E era de muito tempo. E aquilo ali era amor verdadeiro. Então a Ana usou o seu último suspiro, né? Para poder salvar a irmã. Então pode-se dizer que foi a Ana que se salvou. Porque quando o Christopher foi levar a Ana para conhecer os Trolls e dizer para ajudar ela, né? O Troll Rei lá, né? Ele falou que o Rei Troll falou para eles que só um ato de amor verdadeiro. E é claro que poderia, né, também ser o Hans, quer dizer, mais ou menos, mas um beijo de amor verdadeiro, né? Ou um ato de amor verdadeiro, que eles só, né, mudaram um pouco. E às vezes não necessariamente a pessoa precisa fazer nada. O ato da Ana foi ela se sacrificar pela Elsa e não a Elsa tinha que fazer alguma coisa. Então a Ana, ela se salvou. E ela aprendeu ali que
depois do Hans, né, que o amor, ele não é de uma hora para outra, ele é construído, ele precisa de conexão, ele precisa de convívio. A pessoa precisa escolher a outra todos os dias, é uma construção. E no final, a Ana viveu e ela aprendeu também, assim como a Elsa. A Ana, ela tinha aquela personalidade, mas ela era muito ingênua ainda. E com esse caminho que ela construiu para chegar até a irmã, ela amadureceu. Assim como a Elsa amadureceu muito mais rápido e muito mais jovem. E também, né, os pais, eles eram tão bons pais que eles afastaram até a Ana das pessoas. Por isso que ela era tão ingênua. Então, os pais, eles eram a causa da Elsa ter fugido, da Elsa ter medo dela e dos poderes e da culpa que ela sentia por ter machucado a irmã. E pela Ana ser tão ingênua e querer se casar de um dia para o outro com uma pessoa. Então, se não fosse pelos pais, o filme não aconteceria. Mas a gente não iria ver o crescimento das duas irmãs. O amadurecimento das duas irmãs. E a Elsa, que guardava tanto peso dentro dela, que a gente entende o porquê que ela tratava a Ana daquele jeito. Ela não queria machucar. Mas o lado da Ana também é válido. Ela se sentia chateada. A gente não excluir também o que a Ana sentia, a solidão que ela sentia, também não é certo. Porque as duas estavam agindo por a Ana, quer dizer, ela sentia daquele jeito por causa da Elsa, e a Elsa já daquele jeito porque ela sentia a culpa. Então, os dois sentimentos, as duas, eram válidos, o que ela estava passando. Não dá para diminuir o que a outra sentiu, porque as duas sofreram. A Ana ficou isolada por muito tempo. E os pais pareciam que não cuidavam dela. Porque no filme mostra ela correndo, ela pulando nas coisas, ela podia machucar. E a Elsa, ela era muito cuidada. Ela, igual eu falei, os pais não trataram o que ela estava passando, o que ela estava sentindo, os poderes como algo bom, como algo que ela deveria ser ensinada a aceitar. Aquelas luvas era só um lembrete dela de que ela era um monstro, de que ela não controla o que tinha dentro dela. Mas ela aprendeu isso com a irmã, porque a Ana não desistiu dela, porque a Ana ama a Elsa muito, verdadeiramente, e a Elsa também, tanto que ela se afastou para não machucar a irmã. E a Ana amava tanto a Elsa que ela foi buscar ela. E se sacrificou, né, pela Elsa para poder salvar a irmã. E é isso. Espero que tenham gostado. Se inscreva no canal, ative sua indicação para não perder nada. E é isso. E lembre-se, luzes não ficam escondidas. Tchau!